Boa tarde, meus amores do oitavo ano. Vamos para mais uma sessão da Matemática em Casa com a professora Rita. Demorei um pouquinho, mas a aula ficou pronta, viu? Então, para hoje, nós vamos estudar a multiplicação com monômios e com polinômios, ok? Então, a gente vai estudar vários tipos de multiplicação aqui na nossa aula de hoje. Vejamos. Vamos relembrar. Multiplicação de monômios por monômios. Dados dois monômios ou não, semelhantes ou não, podemos obter na multiplicação um novo monômio usando a propriedade das potências da multiplicação e potência de potência. Exemplo: 2x ao cubo y vezes 4x à quinta vai ser igual a quem? Vejamos, multiplicamos 2 vezes 4, vezes x ao cubo y, vezes x à quinta, que será igual a 8x à oitava y. Mas como assim? Como chegamos a esse resultado, professora? Então, multiplicamos os coeficientes, 2 vezes 4 igual a 8, e somamos o expoente das variáveis iguais, no caso, x. Como os expoentes são 3 mais 5, obtivemos 8. Como o y é único, só repetimos. Por isso, voltemos lá ao inicial. 2 vezes 4, 8. X ao cubo vezes x à quinta dá x à oitava. Como o y é único, só repito. Por isso, 8x à oitava y. Vejam novamente, os expoentes 3 e 5, você somou 3 mais 5, 8. Por isso, ficou x elevado à oitava. Como o y é só um único número, só repetimos ele lá, certo? Esse é um tipo de multiplicação envolvendo monômio. Vejamos agora aqui embaixo, multiplicação de monômio por polinômio. Observe, o primeiro que nós vimos foi monômio por monômio. O segundo agora, monômio por polinômio. Vejamos, na multiplicação de um monômio por um polinômio, devemos multiplicar o monômio por todos os termos do polinômio. Vejamos. Exemplo: 3x à terceira vezes 5x à terceira mais 2x ao quadrado mais x mais 2. Olhem só. No caso, o monômio é 3x à terceira e o polinômio é o que está dentro do parêntese, certo? Então, vamos montar uma continha de multiplicação, como vocês estão vendo aqui ao lado. Então, olha só, eu montei a continha de multiplicação da seguinte forma. Peguei o polinômio, que é o que está dentro do parêntese, todos os termos do polinômio, 5x ao cubo, mais 2x ao quadrado, mais x mais 2. E vou multiplicar por quem? Pelo monômio, que é 3x à terceira, tá? Então, uma conta de multiplicar normal que a gente faz. O que nós vamos fazer de diferente da continha de multiplicação normal é que a gente vai trabalhar com variáveis aqui também, certo? Não vamos ter só coeficiente. Então, nesse caso, olhem só. A gente obteve lá embaixo um resultado quinto, 15x à sexta, mais 6x à quinta, mais 3x à quarta, mais 6x à terceira. Como? De onde saiu isso? Então, nesse caso, nós multiplicamos coeficiente. Primeiro, 3 vezes 5, que foi igual a 15. Somamos os expoentes dos x, 3 mais 3, 6. Segundo, 3 vezes 2, que é igual a 6. Somamos os expoentes dos x, 2 mais 3, 5. Então, ficou 6x à quinta. Mais 3 vezes 1, 3. Somamos o expoente do x mais x à terceira, x à quarta. Mais 3x à quarta.
E por último, 3 vezes 2, 6. Como o 2 não tem nenhuma variável, só repetiu a variável que acompanha o 3. Então, 6x ao cubo, tá? Eu coloquei aqui ao lado para vocês, para ver se vocês entendem melhor. Olha só. Nesse caso, multiplicamos coeficiente. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. E 3 vezes 2, 6. Tá lá, todos os coeficientes. 15, 6, 3 e 6. As variáveis iguais, somamos o expoente. Por isso, ficamos com x à sexta, x à quinta, x à quarta e x à terceira. Ou seja, gente, nesse caso, é basicamente o primeiro caso. Só que aí você tem um monômio por um polinômio de vários termos, tá? Então, é só multiplicar os coeficientes e somar os expoentes das variáveis de cada termo. Sendo que os coeficientes do polinômio serão todos multiplicados pelo coeficiente do monômio. Ou seja, o monômio, como só possui um termo, nesse caso aí, o coeficiente é 3. Como o polinômio possui 4 termos, ele tem vários coeficientes. Ele tem o 5, o 2, o 1 e 2 novamente, certo? Então, é isso na multiplicação de monômio por polinômio. Vejamos outro caso. Multiplicação de polinômio por polinômio. Bem, na multiplicação de 2 ou mais polinômios, devemos multiplicar cada termo de um polinômio por todos os termos do outro e reduzir termos semelhantes, quando houver necessidade, tá? Então, vejamos aqui, ó. Primeiro caso, x ao quadrado mais 2 vezes x menos 1 é igual a, vejam o que eu fiz aí, ó, x ao quadrado que multiplica x menos 1, 2 que multiplica x menos 1. Quando eu separei a variável x ao quadrado do primeiro polinômio para multiplicar pelo segundo polinômio, eu obtive x ao quadrado vezes x, x à terceira. X ao quadrado vezes menos 1, menos x ao quadrado. Peguei agora o segundo termo do primeiro polinômio, que é 2, para multiplicar pelo segundo polinômio, que é x menos 1. 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 1, menos 2. Daí, juntando os resultados, como não tem nenhum termo semelhante, nós vamos ficar com x ao cubo menos x ao quadrado mais 2x menos 2. Então, multiplicamos o primeiro termo x ao quadrado pelo outro polinômio x menos 1 e o segundo termo mais 2 pelo outro polinômio x menos 2. Vale lembrar vocês, novamente aqui, você multiplica coeficiente e soma os expoentes, tá? Porque ainda estamos tratando de multiplicação de polinômios, ok? Então, nós tivemos o caso hoje, monômio por monômio, monômio por um polinômio e polinômio por polinômio, certo? Vamos ver só um casinho de divisão para a gente poder encerrar a aula de hoje. Como se faz a divisão? Divisão de monômios, ou seja, eu tenho 2 monômios aqui e vou dividir esses 2 monômios. Como que eu faço isso? Então, olha só. No exemplo, a gente tem 10x à quarta dividido por 2x ao quadrado, que equivale a coeficiente 10 e coeficiente 2. Então, pego os coeficientes e divido. 10 dividido para 2 igual a 5. Variáveis, x à quarta e x ao quadrado. Vai me dar x ao quadrado. O que eu fiz para me obter esse x ao quadrado, tá? Nesse caso aí, como é uma divisão, você conserva a base, que no caso é o x, e subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2. Então, isso resultou para nós em 5 menos x ao quadrado.
Olha só para ficar melhor entendido. Nesse caso, dividimos o coeficiente 10 por 2, que é igual a 5, e subtraímos os expoentes 4 menos 2, que é igual a 2. Daí, temos como resultado 5 menos x ao quadrado. Beleza, pessoal? Na próxima aula, a gente vai dar mais ênfase à divisão. Eu coloquei essa daqui só para vocês terem uma noção e fazer uma atividadezinha em relação a ela. Mas na próxima aula que a gente vai estar trabalhando mais com a questão da divisão de monômios e polinômios, tá? E por hoje é só. Fiquem com Deus e até breve.